Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. A questão da ecologia está, obviamente, presente em todas as discussões, em todos os palcos da nossa sociedade e também para as igrejas esta é uma matéria importante e determinante. Hoje estamos em estúdio para falar sobre ecoteologia e para falarmos sobre o projeto Eco-Igrejas Portugal. E para falar sobre este assunto, eu convidei a doutora Olga Romão, em representação do COPIC, o João Luís, em representação, o Dr. João Luís, em representação da Rede Cuidar da Casa Comum, e o Dr. Luís Calaim, em representação da Aliança Evangélica. Começo, em primeiro lugar, por saudar a todos por terem aceito o nosso convite. Obrigado. E é um privilégio podermos falar um pouco sobre estas temáticas e adiantar para os nossos telespectadores um pouco daquilo que está a ser preparado e que nós propomos para as igrejas, num projeto que é um projeto amplo para muitas confissões religiosas. Eu vou começar, talvez por o João, sabendo o porquê da importância para as igrejas desta questão ecológica. Sim. Eu penso que é uma questão que tem vindo a estar na mesa da discussão das várias igrejas, desde logo porque a própria sociedade se tem despertado para essa matéria, as próprias instâncias internacionais têm insistido cada vez mais no aspecto fulcral da ecologia para um desenvolvimento sustentável, a ligação estreita da ecologia com outras dimensões da existência humana, inclusive com as dimensões da pobreza, das desigualdades sociais, a gestão equilibrada dos recursos, etc. Não é? Por outro lado, este é um tema que tem aparecido já há muitas décadas nas agendas das várias igrejas e inclusive também nas instâncias internacionais de diálogo entre as igrejas, desde logo o Conselho Mundial das Igrejas, também os próprios encontros que promovem o diálogo e a reconciliação entre as igrejas, e depois os próprios líderes e as próprias organizações dentro das igrejas têm assumido cada vez mais oficialmente esta questão ecológica como uma questão de primeiríssima importância no panorama atual. E, inclusive, a Igreja Católica, que parece que vem um bocadinho quase a reboque desta reflexão e que acaba por, sobretudo neste pontificado com o Papa Francisco, ter isso muito expresso, quer na Laudato Si, quer depois nas encíclicas, na carta que ele escreve sobre a querida Amazónia e depois na Fratelli Tutti, mais recente, onde se encontra muito este laço muito estreito entre a própria questão ecológica e, no fundo, se quisermos, a gestão de uma humanidade nova, a gestão do mundo mais fraterno. E, de facto, isso hoje é impensável, não só já com as questões da economia, das políticas, mas também com a questão da relação com o ambiente e com o assumir de que todas as lógicas de ação que nós assumimos têm sempre implicações sobre esta casa comum e que, durante muito tempo, tivemos comportamentos irresponsáveis e de exploração irresponsável sobre esta casa que é a casa de todos. Luís Calaim, a Aliança Evangélica, obviamente, tem esta preocupação também há muito tempo e, obviamente, encontra nas páginas da Bíblia que tem nas mãos, obviamente, um fundamento muito forte para esse cuidado. Claro, nós sabemos e é o nosso livro que nos inspira. Aliás, este projeto é um projeto que une as diferentes comunidades, as diferentes igrejas de inspiração cristã. Nós conhecemos que desde o início, desde Gênesis a Apocalipse, é transversal toda esta preocupação e este cuidado pelo ambiente. Muitas vezes não nos preocupamos tanto em ser ativistas ambientais. Há um reconhecimento público que as igrejas, independentemente de quais sejam as suas origens, se preocupam com questões sociais, mas as questões ambientais não há esse reconhecimento público. E nós acreditamos, sendo um mandato de Deus, logo em Gênesis, ter dito, Gênesis 2,15, para cuidarmos da terra, cuidarmos, lavrarmos, protegermos a terra, é altamente indispensável que nós sejamos precursores neste mandato e apontemos o caminho da preservação e do cuidado da terra. E é isso que nos levou a criar este projeto, Eco-Igrejas, que tem diferentes, já falaremos mais à frente, os diferentes âmbitos, mas é mesmo isto que nos levou.
Eu gostaria de fazer uma ronda, porque a sensibilidade que porventura podemos ter pode estar certa ou errada. Por exemplo, o Luís Calaim falava da questão da preocupação com o social e claro que as igrejas ao longo dos anos e ao longo das últimas décadas foram desenvolvendo muitos projetos sociais de ajuda, de estar com a população. A questão ecológica, como é que nós estamos ao nível das igrejas em relação a esta questão da ecologia? Ou seja, nós podemos perceber que as pessoas sabem, porque elas são influenciadas pela escola através dos filhos, porque há uma influência também dos mídia, mas como é que estão as igrejas? Se tivéssemos que traçar assim um quadro, eu não diria um quadro muito exaustivo, mas como é que nós estamos, Dr. Olga, em relação a esta matéria? É interessante isso que diz Eduardo, porque há pouco tempo, na pastoral do COPIC, em 2020, portanto, em particular em 13 de fevereiro de 2020, nós desenvolvemos um encontro em que, de facto, tínhamos como objetivo pensar num roteiro verde para as igrejas. E, nesse momento, aplicámos um inquérito aos públicos internos, portanto, aos líderes religiosos, e, de facto, foi surpreendente vermos que, neste momento, os líderes religiosos detêm conhecimentos aprofundados sobre as alterações climáticas, os seus impactos ambientais, os impactos digamos, sociais. Sabem quais é que são as causas, têm presentes as causas, no que respeito, digamos, que às suas... têm noção da dependência antropogénica, ou seja, que dependem das ações, de um conjunto de ações concretas. E, de facto, quer dizer, não ficámos surpreendidos, porque sabemos que está na ordem do dia, a maior parte das pessoas, nós somos alvo de muitas comunicações sobre este tópico, mas ficámos, digamos que concluímos que neste momento o que é fundamental nós transmitirmos é um conjunto de práticas, portanto, direcionadas para os públicos internos das igrejas, práticas boas práticas que podem ser adotadas e que, digamos que são essas práticas concretas que às vezes esses conhecimentos que estão em falta. E, curiosamente, foi esta necessidade que nos levou a desenvolver este projeto Ecoigrejas Portugal, porque tem como fundamento, digamos que acaba por tentar promover a passagem da ética da sustentabilidade contida nos princípios ecoteológicos para as práticas. É inegável que, digamos que a ética dos princípios está lá e é muito robusta, não é? Dos princípios ecoteológicos, mas depois a passagem, digamos assim, para a ética, para a prática, não é? E para a ética do exemplo, é fundamental que as igrejas, quando solicitam às suas comunidades de fé esta conversão ecológica, esta mudança nos seus comportamentos, elas próprias já consigam dar esse exemplo e isso é fundamental. E, nesse sentido, este projeto de Ecoigrejas Portugal acaba por, digamos que, disponibilizar um conjunto de ferramentas, um conjunto de instrumentos, como daqui a pouco havemos de falar, os indicadores de sustentabilidade, a rocha, que têm um conjunto de práticas que estão validadas e que podem e devem ser utilizadas pelas igrejas para conduzir a um alinhamento, ao seu alinhamento com uma economia mais circular e uma economia mais eficiente do ponto de vista energético. Porque, de facto, todos nós sabemos que temos de estar alinhados com a implicação dos países. Temos a neutralidade carbónica, que é já ali, portanto, em 2050, e, de facto, as igrejas também estiveram presentes nestes encontros e também estão comprometidas com estas metas e, portanto, temos necessariamente de mudar um conjunto de práticas e, neste momento, temos a felicidade de saber exatamente quais são e que já estão validadas e que podemos transpô-las para o nosso país e isso é urgente, de facto. E nesta perspectiva desta mudança,
na verdade, nós nem somos pioneiros. Eu creio que outros países, particularmente na minha experiência pessoal, eu sei que, por exemplo, os países do norte da Europa têm projetos já implementados e muito à frente nesta matéria. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Este projeto é-nos inspirado por outros projetos que surgiram. Nós temos em Inglaterra um movimento muito grande que também envolveu muitas igrejas. Não é um movimento de uma igreja, é de muitas igrejas. O Eco Church. Depois temos em França o Église Verte, e o que nos fez foi, nós não queríamos pegar num destes projetos e traduzi-lo. Não é de todo esse o nosso objetivo. Nós temos especificidades, nós temos diferenças nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, na forma como nós desenvolvemos os nossos trabalhos na igreja, porque este projeto, se me permite resumidamente, envolve 5 eixos. É o eixo das igrejas, que nós vamos avaliar os seus edifícios, a luminosidade, os painéis solares. O eixo da formação, o que é que nós, os diferentes pastores, líderes, onde é que o ensino relativamente a isto. Os ministérios, nós fazemos almoços comunitários, fazemos as catequeses, a escola dominical, e como é que nós desenvolvemos estas pequenas atividades e ações com preocupações ambientais. O meu filho no outro dia dizia-me que na sala dele da escola dominical não havia lixo reciclável. Não há. Qual é a igreja que tem lixos recicláveis? E nós todos em casa temos. E lá não existe. Depois temos o 4º eixo, que tem a ver com, neste caso, com os terrenos. Temos as escolas bíblicas, temos acampamentos, temos terrenos próprios, às vezes, que são cedidos à igreja. E depois o 5º eixo, para terminar, que tem a ver com a vida comunitária, a comunidade e o indivíduo. Nós, nas nossas casas, na nossa família. Então, são indicadores que abrangem estas áreas, que nós estamos a desenvolver, que criámos e tivemos muitas reuniões de preparação e de discussão para criar estes indicadores e podermos juntos avaliar as nossas comunidades. João Luís, eu ouço-vos falar e, no fundo, aquilo que se passa com esta área em particular que nós queremos aplicar à vida das igrejas, passa-se em muitas áreas da vida da igreja. Uma coisa são os princípios, uma coisa são os conceitos muito bem adquiridos, muito bem racionalizados, mas depois, na prática, de onde é que vem esta dificuldade? Pois, eu acho que há aqui um trabalho, e por isso é que a questão da formação aqui tem uma dimensão muito importante, e inclusive a própria formação, no sentido de levar as igrejas a perceberem que isto tem também a ver com a sua identidade própria. Tem a ver primeiro com o próprio desígnio de Deus que cria e que nos confia uma criação ao nosso cuidado e não para explorarmos desordenadamente essa mesma criação. Portanto, isto tem a ver com a nossa identidade enquanto igrejas, enquanto discípulos de Cristo, para depois perceber que isto tem a ver depois e traz consequências concretas para o cotidiano das comunidades, dos grupos, das famílias, das pessoas. Portanto, há aqui coisas muito práticas depois a este nível, mas em primeiro lugar é preciso que as pessoas percebam e que as igrejas percebam, e isto é um trabalho que demora tempo também, que as pessoas tomem consciência de que isto é algo fundamental e tem a ver com a sua identidade cristã. E que decorre daí esta urgência do cuidar da natureza, do cuidar das pessoas, do cuidar das relações, do cuidar dos projetos e ter sempre em consideração nos projetos muitos destes aspectos. Claro que há depois aqui uma outra dimensão e que aí precisamos muitas vezes de ajuda de quem perceba melhor essas áreas, que é como é que isto se faz. Ou seja, no fundo, se eu estou a planear construir um espaço novo de culto ou um espaço para a nível pastoral, para encontros, para outras atividades, que aspectos é que eu devo ter em conta e quais são as melhores opções no sentido de eu responder a este desafio no concreto. E porque isto depois traz consequências nas escolhas, nos materiais, nas opções arquitetónicas, N. Não é? Portanto, e claro que há depois aqui uma dimensão técnica que este projeto também contempla e que é muito importante. Mas o primeiro nível, eu acho que é ir levar esta interrogação ao coração das pessoas, ao coração das igrejas, ao coração das comunidades, para se perceber que isto faz parte de quem somos e daquilo em que acreditamos. E que isto é uma consequência obrigatória disso.
Tentando aprofundar um bocadinho estes 5 indicadores de sustentabilidade, isto significa uma espécie de ambição para que também, ao nível das instituições, das igrejas, haja uma espécie de neutralidade carbónica, ou seja, nós vamos... Claro, mas Eduardo, só queria reforçar Sim. esta ideia do João Luís, que de facto é assim, nós não podemos saber tudo, não é? De facto, a maior parte, falando nos públicos internos das igrejas, nos pastores, nos padres, nas comunidades religiosas, nas catequistas, nas professoras das escolas bíblicas, pronto, de facto, muitas vezes estas pessoas têm formação de teologia, de ciências das religiões e, na verdade, quer dizer, têm muito boa vontade, só que não têm estes conhecimentos e também, na verdade, há tantas ações que às vezes nos chegam que podemos achar que são importantes, que acabamos por não perceber exatamente naquele contexto igreja, não é? Não só no contexto igreja-edifício, não estou a falar, mas na verdade às vezes há ideias que são muito interessantes. Podemos utilizar os equipamentos ambientais das igrejas, os mosteiros, os conventos, os acampamentos, como equipamentos para promover a educação ambiental, desenvolvendo um roteiro religioso na natureza, as hortas comunitárias das igrejas, agora que não nos podemos juntar no contexto da igreja a propósito da pandemia, podemos ir para o exterior, de facto interagimos na mesma e suportamos o suporte social uns aos outros. Portanto, de facto, há um conjunto de ideias que estão contidas nestes instrumentos e que não só, digamos assim, são as ações que permitem conduzir à neutralidade carbónica, não é? De facto, à redução das emissões com efeito de estufa, e que é muito importante, mas também a economia circular, não é? Que, de facto, também é uma noção a ter em conta. São ações muito concretas e que, portanto, estes instrumentos acabam por ser uma forma de... são instrumentos de educação ambiental, é uma checklist em que as igrejas vão fazer, é um instrumento de autopreenchimento em que os públicos internos da igreja preenchem e veem até que ponto é que já desenvolvem aquelas ações, estão no caminho de poder e depois também de facto podem contar com o apoio para os aspectos mais técnicos, por exemplo, como o Luís dizia, relativamente à eficiência energética dos edifícios. Quer dizer, eu sei, por exemplo, que noutros contextos, a maior parte do edificado das igrejas já são alimentadas com energias alternativas que não sejam, portanto, energia solar, outro tipo de energias. Na verdade, mas é necessário, obviamente, ter conhecimentos técnicos que nos digam quais é que são as opções mais adequadas para aqueles contextos concretos, porque, na verdade, já são edifícios, muitos deles antigos e que necessitam de uma série de conhecimentos aprofundados. Portanto, há a possibilidade de checar até que ponto é que já se adota aqueles comportamentos, ter ideias relativamente a comportamentos que podem vir a ser adotados e com a certeza que aqueles comportamentos que ali estão, aquelas opções, são as opções que conduzem as igrejas no alinhamento de uma economia mais eficiente e circular. Portanto, nós estamos diante de um projeto, Luís Calino, estamos diante de um projeto que é um desafio tremendo às igrejas, porque é vencer determinadas rotinas, é criar um determinado número de habituações e há, obviamente, nesses 5 indicadores, quando falamos, por exemplo, de edificado, há aí um projeto que é um desafio e, simultaneamente, é um desafio para um tempo ainda relativamente... bom, dependendo de cada igreja, mas poderá ser um tempo ainda longo, não é? Sim, não é um desafio para hoje ou para amanhã e para terminarmos no fim deste ano. É um processo. É como poderia comparar com a nossa caminhada cristã e como Paulo tantas vezes refere, ser firmes, constantes. Nós também temos que ser firmes e constantes nas nossas escolhas e nas nossas opções. Às vezes, e gosto muito de usar este exemplo, nós devemos comer uma manga biológica que vem do Paraguai ou devemos comer uma laranja que não é biológica do Algarve. A importância das nossas escolhas, todos os dias, quer seja na nossa alimentação, no nosso vestuário, nas nossas compras,
tem implicações. E no início, quando o João Luís falou da pobreza, as nossas atitudes e as nossas escolhas muitas vezes têm implicações, às vezes não é diretamente em nós, mas depois nós vemos tantas cheias que acontecem, tantos desastres climáticos que acontecem, às vezes pela nossa forma. Eu não quero pôr a culpa toda aqui no mundo ocidental, mas às vezes a forma como nós usamos os recursos até à exaustão, sem a preocupação da sustentabilidade, vai levar a que aconteçam estes desastres ambientais. Por isso é um projeto que é para nós termos a vida toda. E é por isso que esse projeto tem uma espécie de um selo verde, que pode ser de bronze, de prata ou de ouro, ouvi dizer assim uma coisa qualquer, não sei se não é. Ainda estamos Vocês a criar. Pensar nisso ainda, mas isso será que é uma espécie de, se isso vier a acontecer, é uma espécie de incentivo para a comunidade local, João Luís? Sim, é uma espécie de ecocertificação. Ainda estamos a pensar em que tipo modelo... Ok, não está definido ainda o tipo de ecocertificação. Em que modelo, e daí, que já falámos, portanto, não se trata simplesmente de adaptar um projeto já existente, é pensarmos para esta realidade as opções, as questões que fazem mais sentido. Mas o selo verde é uma coisa que apela, não é? Não, sim, há de ser uma forma de ecocertificação, sobretudo para, por um lado, para a própria comunidade ir fazendo este ecodiagnóstico e perceber o quanto já caminhou nesta área e, sobretudo, para podermos também apresentar como modelo, como exemplo, para outros grupos, para outras instituições e, sobretudo, dizer que é possível. Ou seja, que não é algo que está distante ou que é perfeitamente utópico, pelo contrário. É uma coisa que exige passos concretos, que exige um caminho e que é possível. Claro. E a ecocertificação diz de uns para os outros isto é possível, nós conseguimos chegar lá. E permite, no fundo, como fazemos também o nosso percurso cristão, o testemunho dos outros também nos encoraja a dizer este é o nosso caminho e este caminho é possível. Não é algo que está longe de nós ou fora do nosso alcance. Não é? Olha, queria dizer... queria acrescentar uma vez mais aquilo que o Luís diz. De facto, acaba por ser um instrumento de gestão ambiental, portanto, interna para as igrejas, mas também é uma forma muito importante das igrejas comunicarem a sustentabilidade. Digamos que é importante que o público em geral saiba qual é que é o estado de envolvimento da Igreja nesta temática. Portanto, é um instrumento de comunicação transparente, portanto, de facto, não é? É fiável, porque, na verdade, há um conjunto de indicadores muito objetivos e, portanto, perante aqueles indicadores, sabe-se, não é? Portanto, e que todas as igrejas, esperemos nós, que se adiram ao mesmo, não é? Para sabermos, na verdade, como é que é o estado da arte da implicação na sustentabilidade das igrejas. Portanto, parece-me muito importante também nesse ponto de vista. Nós estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas eu acho que, para sermos justos, faltava aqui uma instituição, a Rocha, e a Rocha entra neste projeto também. Doutora Olga, como é que a Rocha entra aqui? A Rocha, de facto, tem aqui um papel fundamental pela sua experiência internacional. Digamos que não vale a pena estarmos a inventar roda. Estes instrumentos têm muita qualidade, já foram desenvolvidos, foram testados noutro contexto. E a Rocha é uma ONG de ambiente que está em Portugal há muitos anos, portanto, de facto, é imensamente reconhecido o seu papel em Portugal e no mundo. Portanto, traz-nos, digamos que a idoneidade, de facto, aqui é muito importante o papel da Rocha neste projeto. Muito bem. O nosso programa tem o tempo que tem, mas eu creio que nós vamos continuar a acompanhar este projeto. E o COPIC está muito interessado em acompanhar este projeto e certamente voltaremos a estar aqui neste mesmo estúdio para falarmos sobre a evolução deste projeto. Combinado. E perceber até mais tarde como é que as igrejas vão aderir e vão começar a participar, porque é importante nós não deixarmos cair, digamos, a informação deste projeto e levá-lo até às pessoas. Obrigado pela vossa participação. Obrigada. O nosso programa chega ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve. Até lá, o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.